Olá, estamos iniciando o nosso curso O Marketing na Era da Tecnocultura. E aí você vai entender que existem algumas questões muito importantes que antecedem a compreensão de quando o marketing se torna um marketing digital, né? A gente tem ouvido muito falar nesse termo. Inclusive, algumas pessoas acreditam que a sua formação anterior em marketing precisa ser atualizada para se identificar com essa nova pegada que o mercado está trazendo do marketing digital. Sim, é verdade, existem alguns gaps aí que você precisa resolver se a sua carreira profissional está relacionada às novas tendências e às novas formas de digitalização dos negócios. Porém, é bom que se entenda que além de você dar o salto para frente, que foi compreender o marketing e agora compreender o marketing na era digital, é muito importante que você dê aquilo que nós estamos propondo aqui nesse curso, que é um pequeno passo para trás, no sentido de entender o que é a tecnocultura, o que é essa era onde as tecnologias desenvolveram uma nova experiência da humanidade com os aparatos técnicos e, por consequência, como isso vai impactar os mercados, as formas de consumo, as relações mercadológicas e também a forma como os profissionais de marketing vão atuar. Então é por isso que nós elaboramos esse curso que tem uma visão um pouco sociológica desse fenômeno, um pouco filosófica desse fenômeno, mas que vão te ajudar a ser um profissional que tem a mente mais bem trabalhada para compreender essas transformações. A gente hoje tem falado muito sobre digitalização de negócios, a importância das empresas caminharem para o mundo dos negócios digitais, mas ainda existe na cabeça de muito poucas pessoas essa visão realmente crítica e essa visão, para a gente usar um termo conhecido no marketing, essa visão holística de como esses processos estão, de fato, transformando a sociedade de uma maneira geral. Então aqui, quando a gente falar de tecnocultura, essa palavra vai te impressionar a princípio, mas ela vai fazer com que você estabeleça um novo paradigma, e esse paradigma mental diferente vai fazer com que você encare as suas atividades, as coisas que você pretende desenvolver no campo do marketing voltado para as questões tecnológicas com uma consciência diferenciada. Então, essa é a proposição deste curso. E a gente começa fazendo uma viagem no distante ano de 1936, quando o matemático britânico Alan Turing propôs um modelo universal abstrato para ilustrar o conceito de um algoritmo. Ele explorava, teoricamente, algumas possibilidades de novos algoritmos e, para isso, estava desenvolvendo um novo modelo. Era um construto lógico, né, e não uma calculadora física real. Embora não houvesse computadores naquela época, o modelo descreve como um computador resolve uma tarefa formalizada para alcançar um resultado. Então o Alan Turing ele desenvolve uma máquina, né? E essa máquina inventada por ele passa a ser chamada máquina de Turing. A máquina de Turing clássica é um modelo muito simplificado, mas o grande achado daquela máquina é que ela poderia ser expandida, ou seja, a lógica de construção e de uso daquela máquina permitia que algumas versões expandidas pudessem se atualizar e formalizar e descrever algumas tarefas mais complexas. Então o Turing, ele permite que se dê um passo muito avançado na questão das máquinas substituindo algumas tarefas humanas, né? Essas operações que nós vemos ser realizadas pelos computadores modernos, elas, na verdade, são desdobramentos daquele modelo funcional da máquina criada pelo Turing. Então, essa clássica máquina consiste numa banda infinita, dividida em células de ambos os lados, como se fosse uma memória de dados, e uma máquina que é controlada de acordo com regras pré-definidas. Então, era um conceito clássico de programação, porque você tinha algumas regras, né, que eram pré-definidas, e ao acionar os comandos, aquelas regras eram também acionadas, e com isso, os dados, né, que eram os caracteres da célula, ao serem lidos, a máquina começava a executar ações definidas. Então era importante, né, como nas linguagens de programação, era importante que você inserisse, né, no programa a regra, e através daquela regra o comando da máquina faria com que se executasse uma determinada ação. Então, embora se considere numa leitura fenomenológica mais ampla
que todo o artefato técnico, né, capaz de substituir uma atividade humana, desde as atividades rústicas, como os homens das cavernas usando as pedras polidas, a descoberta do fogo, enfim, ferramentas manuais. Embora se conceba, numa leitura fenomenológica mais extensa, que tudo isso já constitui uma forma de uso tecnológico, nós podemos considerar que a máquina de Turing venha a ser a célula-mãe de toda essa tecnologia digital com a qual nós estamos lidando hoje. Então isso é muito interessante, né? Esse advento, ele vem trazer, assim, pela primeira vez na história, a substituição de uma função mental sendo executada, né, por uma função maquínica. O cérebro humano sendo executado por uma máquina, para um cálculo, para uma ação específica. E o Turing passa a ser considerado, né, o pai do computador, né, como ele posteriormente ficou conhecido. Se você assistir a um filme muito interessante, um filme de 2014, chamado O Jogo da Imitação, ele mostra a vida do Turing, né, ele conta a biografia do Alan Turing e mostra, inclusive, como o trabalho dele foi importante. O Turing era também criptógrafo, além de matemático, e ele teve uma função muito importante durante a guerra, né, contra o nazismo, porque ele aprendeu a decodificar, ele desenvolveu um modelo que decodificava os códigos nazistas, a forma como Hitler se comunicava, enfim. O filme é bastante interessante também. Então, o que a gente pode ver é que com esse modelo da máquina do Turing, a gente iniciava uma nova era, estávamos entrando em uma era digital, quer dizer, pelo menos uma era do computador que futuramente desenvolveria sua potencialidade no campo do que a gente hoje chama de era digital. E esse é um dado fundamental para nós entendermos que o computador, ele veio trazer, de fato, uma nova visão de como nós processamos as nossas relações também. A gente vai falar sobre isso mais adiante. Mas quando o Turing cria esse modelo é capaz de substituir o cálculo humano pelas tarefas da calculadora. Esse modelo é capaz de abrir caminhos para soluções maquínicas que substituam soluções humanas, embora as decisões continuem sendo humanas. É bom que se frise, né? É bom que se destaque isso. E ele também aponta para essa era em que homem e máquina começam a dialogar para um fim produtivo. E nós precisamos entender que esse diálogo entre homem e máquina, buscando um fim produtivo, ele vai fazer toda a diferença quando a gente quiser falar sobre marketing digital. Porque o marketing é uma ciência que trata do relacionamento entre aquele que vende e aquele que compra, aquele que oferece e aquele que consome. Essa relação de consumo também vai ser alterada por essa nova prática tecnológica. Então, por isso que a gente vai dar esse passeio no tempo e você vai entender como a compreensão da tecnocultura fez com que a nossa mente pensasse diferente. E você não vai ser um bom profissional de marketing se você não compreender a mente da sociedade do seu tempo, a mente do seu cliente, a mente do seu mercado consumidor, ok? Então, nós estamos iniciando aqui o nosso curso falando de Turing e vamos adiante para a gente continuar o nosso papo sobre máquinas. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve.